Olá, somos do sétimo período C de enfermagem e iremos falar um pouco sobre demência. A demência é o declínio geral das habilidades mentais, como memória, raciocínio e linguagem, que geralmente está presente na terceira fase da vida, ou seja, a velhice. Podendo interferir em vários âmbitos da vida desse paciente, pessoas com demência se tornam pessoas confusas e incapazes de viver geralmente em sociedade, pois elas não conseguem fazer a questão de filtragem de suas memórias, certas atitudes que tomaram ou que irão tomar diariamente, e isso compromete o paciente de várias formas. E vamos às causas. Não tem nenhuma causa específica que comprove que a demência vem de algum fator predominante ou predisponente. Disse que a demência vem de fatores subjacentes ou desordens mentais que acometem principalmente, como foi dito anteriormente, os idosos, ou devido ao uso abusivo de drogas e álcool durante a juventude desse paciente. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre os sintomas, os estágios, o diagnóstico, o tratamento. E os sintomas, eles são divididos em perda de memória, dificuldade de se comunicar, dificuldade com tarefas complexas, dificuldade de planejamento e organização, dificuldades com coordenação motora, desorientação, como se perder e alterações de personalidade. Os estágios dessa doença primeiro o início, que é a pré-clínica, segundo o moderado, que é de 2 a 10 anos para se ter a evolução, terceiro ou avançado, que é de 8 a 12 anos para ter a evolução. O primeiro, a pessoa quando está com a demência, ela parece ser mais apática, perde o interesse em passatempos, em atividades, ser incapaz a se adaptar com mudanças, acusar outras pessoas a roubarem algo, se esquecer de detalhes recentes, ter dificuldade de lidar com dinheiro. Isso é o primeiro, ou no caso, o início da demência. O segundo é ou moderado, a pessoa fica confusa de tempo e espaço, esquece nomes, até mesmo confunde com outro familiar. Ver e ouvir coisas que não estão acontecendo ao seu redor. Ser muito repetitiva, ser negligente com a higiene, tomar um banho, ou até mesmo com a alimentação. Ter comportamento inadequado, como tal de pijama para a rua, se perder se não estiver em ambiente familiar. E o terceiro, ou avançado, ela se esquece das coisas após minutos, coisas de minuto, muito rápido, não reconhecer mais os familiares, ela precisa de ajuda para comer, para tomar. Bom, para o diagnóstico, é importante sempre é necessário ter, na verdade, o exame completo. Isso é essencial, independente do estágio da doença, da idade. E o exame inclui histórico, check-up completo, vários testes de sangue e avaliação neurológica. E como tratamento, assim, a gente ainda não tem um tratamento que seja a cura, mas existem terapias que associadas produzem efeitos benéficos. Abordagem medicamentosa, abordagem social também. Bom, existe a classificação da demência, que são em 8, e eu vou falar de 4. Alzheimer, demência vascular, demência por Parkinson e demência sênior. Bom, o Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. Existem casos raros de pessoas diagnosticadas entre os 17 e os 50 anos de idade. A prevalência na faixa etária de 60 a 65 anos está abaixo de 1%, e a partir de 65 anos ela duplica a cada 5 anos, e após os 85 anos de idade atinge 30 a 40% da população. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a exposição dos disruptores endócrinos podem desencadear o Alzheimer. Esses disruptores endócrinos são desreguladores endócrinos, também que podem ser chamados dessa maneira. São substâncias exógenas que agem como hormônios no sistema endócrino e causam alterações na função fisiológica do mesmo.
A demência vascular é qualquer demência onde a causa principal dela foi uma doença vascular encefálica. No Brasil, é o segundo tipo mais comum de demência, no caso depois do Alzheimer, que o Alzheimer é o primeiro. Ela atinge cerca de 30% dos idosos com mais de 85 anos de idade, sendo mais comum em homens mulatos. Geralmente resultam de grandes lesões causadas quando um coágulo bloqueia a passagem de sangue no cérebro, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. Elas são considerados fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo, obesidade, doenças cardíacas, entre outros. Seu diagnóstico se dá por evidências de lesão cerebrovascular, prejuízo na memória, afasia, apraxia, agnosia, dificuldade de planejar coisas, de organização e de fazer sequências de números, de algumas atividades, de fazer as coisas em sequências, eles têm essa dificuldade. O tratamento inclui prevenção de novas lesões cerebrovasculares, usando antihipertensivos e antitrobóticos, adequando o ambiente para as dificuldades das pessoas acometidas. Então, a família tem que se colocar mais no lugar daquele familiar que está acometido com aquela doença e ajudar ele e procurar entender a maneira dele agir, porque vai ser muito complicado, ele vai mudar o convívio dele, ele vai mudar de personalidade e isso termina gerando um conflito familiar. Então, todo mundo tem que se adequar também àquele paciente para que ele viva num ambiente bom para ele, entendeu? Porque certamente é mais complicado para ele do que para qualquer outra pessoa. Vou falar agora da demência por Parkinson. Bom, o mal de Parkinson é um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento, muitas vezes incluindo até sinais como tremores, sintomas e sinais como tremores. É degenerativa e progressiva. Seus sintomas são tremores, como eu falei, rigidez muscular, no caso a nuca, por exemplo, ele tem rigidez de nuca também, e os movimentos são mais lentos. Até para escrever é mais complicado, porque eles tremem muito e eles tendem a escrever com uma letra menor e bem trêmula, e praticamente não dá para entender o que eles escrevem. Entre outros sintomas, mas basicamente são esses. Nem todas as pessoas com doença de Parkinson desenvolvem demência, porém, a demência atinge cerca de 1/3 das pessoas que têm Parkinson. Quando a demência ocorre, ela surge numa fase avançada da doença do Parkinson, ou nas pessoas que desenvolvem Parkinson numa fase mais tardia da vida. Ainda não se entende claramente como ocorre a demência de Parkinson, mas é possível que os corpos de Lewy desempenhem um papel no desenvolvimento dessa demência, entendeu? Nessas pessoas. Os corpos de Lewy são depósitos microscópicos que surgem nas células nervosas do tronco cerebral das pessoas com Parkinson. Agora eu vou falar um pouco sobre demência senil. Bom, a doença senil é a perda progressiva e irreversível das funções intelectuais da pessoa, como alteração da memória, raciocínio e linguagem, e a perda também da capacidade de realizar os movimentos e de reconhecer ou identificar objetos e pessoas. Ocorre com mais frequência a partir de 65 anos de idade e é uma das principais causas de incapacidade em idosos. A perda da memória faz com que a pessoa fique desorientada no tempo e no espaço. Os sintomas são perda de memória, confusão e desorientação, dificuldade em compreender comunicações, até a própria, dificuldade em tomar decisões, dificuldade em reconhecer familiares e amigos, esquecer de fatos, esquecer de datas também, por exemplo, pode confundir a data de hoje com a data de 3 anos atrás, alteração da personalidade, que dificulta muito também no convívio dentro de casa. O diagnóstico se faz com hemograma, teste de função renal hepático e tiroidiano, dosagem sérica de vitamina B12 e ácido fólico, tomografia ou ressonância magnética, testes para avaliar a memória, atenção e concentração e habilidade, pois geralmente eles também não conseguem fazer nenhuma atividade dentro de casa. O tratamento inclui medicamentos, como inibidores de acetilcolinesterase, antidepressivos, estabilizadores de humor e neurolépticos, fisioterapia ocupacional, e tem um grande porém aí. Eu encontrei a explicação de demência senil, mas eu achei em algumas literaturas que, a demência senil é dada como um termo errado e ultrapassado hoje em dia,
pois diz que a idade avançada não é uma causa de demência. Boa noite, sou a Elizabeth. Vou dar continuidade ao que a minha amiga Carla Gleice deu início, né? Falando um pouco sobre demência frontal, né? Que ela se inicia no mau comportamento, né? Um comportamento alterado, onde a pessoa não consegue viver mais em sociedade, né? Como vivia antes. Então, assim, há uma grande mudança no comportamento, no seu jeito de ser, de agir, de pensar, de vestir. Então, o paciente ele começa a fazer as coisas do jeito que ele quer. Então, assim, foi o que eu entendi, né, sobre frontal temporal, né? E tem também a demência por piques, né? Que é um termo usado para descrever a alteração da patologia, que é a DRT, né? Incluindo atrofia grave, perda neuronal, que afeta os lobos frontais e lateral, danificando a capacidade de raciocínio, ou seja, a dificuldade de se expressar, né, na linguagem, né? Já na demência de corpos de Levy, é o terceiro tipo mais comum, né, de demência. Normalmente desenvolve em uma pessoa com mais de 60 anos, né? Dando continuidade ao trabalho, eu vou abordar agora o caso clínico. MJS, 80 anos, sexo masculino, branco, casado, aposentado, ensino fundamental incompleto, natural de Caruaru e residente da cidade de Catende. Compareceu à consulta de rotina acompanhado de sua esposa. Apresentou um quadro de perca de memória recente, fala prejudicada, confusões mentais corriqueiras e que precisa do auxílio de sua esposa para tomar seus remédios. Estado geral bom, anictérico, normocorado, afebril ao toque, hidratado, frequência cardíaca 95 batimentos por minuto, frequência respiratória 20 respirações por minuto, pressão arterial 120 por 85 milímetros de mercúrio, ritmos cardíacos regular em 2 tempos, com bolhas normofonéticas sem sopro. O diagnóstico para esse paciente do caso é Alzheimer. Se ele foi atendido nessa consulta de rotina no PSF, ele tem que ser encaminhado para um CAPS, para que lá ele tenha todo o acompanhamento e um melhor atendimento. Porém, eu vou dar o diagnóstico baseado no NANDA, que é o diagnóstico de enfermagem. Para a perca de memória recente, a gente tem o diagnóstico de uma memória prejudicada relacionada com distúrbios neurológicos caracterizado por uma incapacidade de recordar informações atuais. A fala prejudicada, uma comunicação verbal prejudicada relacionada à dificuldade para expressar verbalmente os seus pensamentos. E as confusões mentais corriqueiras, ela pode agravar e trazer para o paciente um risco de quedas relacionadas ao seu estado mental diminuído. Então, as intervenções de enfermagem para essa situação do Alzheimer, e nesse caso, tem que ser diretamente com o apoio da família. Então, primeiro, o paciente precisa de um apoio da família, porque a família precisa entender que eles precisam se adaptar à condição que o paciente se encontra. Precisa de um apoio social, porque quando os pacientes estão nessa condição, eles começam a se isolar, porque as pessoas perdem a paciência facilmente com eles. Então, ter segurança para dar o apoio necessário a cada nível da doença. Ter a prevenção contra quedas, técnicas para acalmar esse paciente e também a família. Ter uma escuta ativa para melhorar a comunicação e também ter exercícios para melhorar a fala e ter auxílio na deambulação dele, que ao avançar da doença será prejudicada. E ter um apoio emocional. Aí, nesse sentido, o enfermeiro precisa dar um apoio emocional, tanto ao paciente quanto à família, que fica perdido em ter que se adaptar ao novo momento em que aquela pessoa da sua família está passando.
vou repassar para vocês um pouco sobre intervenções e cuidados de enfermagem que temos com o paciente com demência. Em primeiro lugar, temos que passar confiança para esse paciente, ter um ambiente onde ele se sinta confortável, onde ele se sinta bem e seguro. É bom a participação dos familiares com esse paciente, sim, porque é com eles que vão ter o convívio diariamente e através deles vai estimular a memória dele com antigos familiares e até com próprios familiares no momento. Manter uma rotina com esse paciente. Que tipo de rotina? Uma rotina de atividades, de brincadeiras de memórias, com brincadeiras que eles se sintam bem e que se sintam confortáveis. Proporcionar uma boa iluminação no ambiente, que é quando eu falo do ambiente confortável. Remover os equipamentos que são desnecessários para o convívio desse paciente. Apoiar hábitos, que com certeza ele vai ter hábitos de si próprio, então é sempre bom a gente não bater de frente com eles, e sim apoiar sempre eles para esses equipamentos e essas atividades dele. E proporcionar uma boa alimentação saudável, rica em proteínas e nutrientes. De todos os prejuízos causados pela doença de Alzheimer, talvez o mais sentido seja a mudança de toda uma estrutura familiar. Por isso, confira agora algumas dicas que ajudam a conviver melhor com essa triste realidade. Pequenos esquecimentos. É assim que a doença de Alzheimer começa a se manifestar. Aos poucos, o cérebro do paciente vai perdendo suas capacidades e quem acaba tendo que supri-las é o cuidador. Sabemos que a família, no caso de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, é uma doença crônica, progressiva, né, que tem tratamento, mas não tem cura. Então, infelizmente, o paciente, apesar do tratamento, ele continua evoluindo, né, de forma lenta, mas continua evoluindo e nessa evolução ele vai perdendo a independência funcional. Mesmo em famílias numerosas, geralmente há um membro que assume o posto de cuidador principal. Essa pessoa fica atenta à alimentação, ao vestuário e a qualquer outra dificuldade que o paciente encontre. Mas muitas vezes, esse cuidador acaba se sentindo sobrecarregado, o que causa sofrimento e estresse. Na grande maioria das vezes, o familiar acaba dando sinais, né, de que ele não está mais aguentando cuidar do paciente. Então esse é o momento de começar a discutir de forma objetiva, né, como lidar com essa situação. Então, ou arrumar alguém para cuidar em casa, né, e aí vai ser um cuidador remunerado, ou chamar outras pessoas da família para dividir esse cuidado, né, ou então mesmo pensar em internar esse paciente numa instituição de longa permanência. Ainda na forma inicial da doença de Alzheimer, o paciente começa a sofrer uma confusão mental, tendo dificuldade em perceber em que dia está, qual é o horário ou se já se alimentou. Isso causa uma grande desorganização e deixa os pacientes agitados. Por isso, uma boa ideia é estabelecer uma rotina. Então, a organização dessa rotina é muito importante. Isso ajuda bastante o paciente no sentido dele ficar mais seguro, dele ficar mais tranquilo, né? E isso fica bastante evidente quando, por exemplo, existe uma mudança da rotina. Normalmente, essas mudanças de rotina deixam os pacientes muito ansiosos. Espalhar lembretes pela casa, lembrando o paciente de apagar a luz ou desligar a TV, pode ajudar a criar um hábito e encoraja o paciente a fazer atividades sozinho. Eu acho que os cuidadores têm que tentar evitar, né, no primeiro sinal de dificuldade, se adiantar e fazer as coisas pelo paciente. Então, acho que o cuidador tem que ficar vigilante, né? Ele tem que observar e, à medida que ele percebe que o paciente vai tendo mais dificuldade, ele vai tentando dar suporte, né? Ajudando, né? Mas sem fazer pelo paciente. Isso realmente não é bom. Muitos pacientes em estágio inicial saem de casa e esquecem onde estão. Por isso, uma atitude que pode ajudá-los é pedir para usarem uma identificação com nome, endereço e telefone. Outros cuidados também podem ajudar. Estimule o convívio social e familiar do doente e evite que ele fume ou beba álcool em excesso.
É importante também não deixar de cuidar de si mesmo. Se você é cuidador, alivie o estresse fazendo exercícios físicos e procure ajuda quando sentir que é necessário. Para saber mais sobre Alzheimer, acesse minhavida.com.br.